Parte 2, capítulo 4. Elizabeth perguntou se eu estava preparada. Fiquei surpresa ao notar como a viagem havia sido curta. Elizabeth tinha estacionado em frente a um portão de metal trancado em uma entrada para veículos. À esquerda ficava o estacionamento que abrigava o mercado dos fazendeiros, e logo depois dele o vinhedo. Percebi que em algum lugar, além da vasta extensão de asfalto, as duas propriedades deviam se interligar. Saindo do caminhão, Elizabeth sacou uma chave mestra do bolso. Enfiou-a na fechadura e o portão se abriu. Esperei que ela voltasse, mas, em vez disso, acenou para que eu saísse. Vamos andando, falou quando a alcancei. Faz muito tempo que não piso nesta terra. Ela subiu lentamente em direção à casa, parando para arrancar flores murchas e enfiar o polegar uns 2 centímetros no solo. Cercada de flores, fiquei impressionada ao finalmente compreender a magnitude da briga entre as duas irmãs. Eu não podia imaginar nada capaz de deixar Elizabeth tão furiosa a ponto de abrir mão por tanto tempo não só de sua irmã, mas também daquela imensidão de flores. Ela só podia ter sofrido o pior tipo de traição possível. Elizabeth acelerou o passo ao se aproximar da casa, menor do que a nossa e amarela, mas com o mesmo tipo de telhado pontiagudo. Enquanto subíamos os degraus de entrada, notei que a madeira estava frágil, como se não tivesse secado bem desde as chuvas da última primavera. Ao redor da porta da frente, grandes trechos da pintura amarela começavam a descascar, enquanto a calha que estava solta pendia acentuadamente sobre o último degrau. Elizabeth se abaixou para passar por ela. Uma vez na varanda, ela se aproximou da porta. Havia uma janela retangular estreita na madeira pintada de azul e ela se inclinou para a frente. Fiquei na ponta dos pés e encaixei minha cabeça no espaço logo abaixo do queixo de Elizabeth. Espiamos o interior da casa. O vidro, turvo e sujo, dava a impressão de estarmos observando uma cena debaixo d'água. As quinas da mobília se embaçavam. Fotografias emolduradas pareciam flutuar sobre uma lareira. Um tapete fino e florido desaparecia sob nossa respiração, que se condensava no vidro. Notei o despojamento daquela sala. Não havia pessoas, pratos, jornais, nem qualquer outro sinal de atividade humana. Mas Elizabeth bateu a porta mesmo assim. Primeiro de leve, depois com mais força. Ela esperou e, quando ninguém apareceu, começou a bater sem parar. A intensidade com que batia aumentava na mesma medida de sua frustração. Mesmo assim, ninguém veio atender. Elizabeth se virou e desceu os degraus pisando firme, com medo de que a escada cedesse sob meu peso. Eu a segui na ponta dos pés. 10 passos depois, ela se virou e apontou para um frontão. A janela estava fechada, mas a cortina não. Está vendo aquela janela? Perguntou Elizabeth. Lá dentro era o sótão, onde brincávamos quando éramos pequenas. Quando fui mandada para o internato, eu tinha 10 anos. Então, Catherine, que devia ter 17, o transformou em um ateliê. Minha irmã era muito talentosa. Poderia ter ido para qualquer escola de arte do país, mas não quis abandonar nossa mãe. Elizabeth parou de falar e nós duas erguemos os olhos para a janela. Manchas d'água e poeira no vidro refletiam a luz do sol. Eu não conseguia enxergar lá dentro. Ela está lá agora, disse Elizabeth. Sei que está. Você acha que ela pode não ter ouvido as batidas? Se ela estivesse lá dentro, teria ouvido. Embora tivesse 2 andares, a casa não era grande. Mas os olhos de Elizabeth estavam cheios de esperança. Eu não podia lhe dizer a verdade. Não sei, respondi. Talvez não. Catherine, chamou Elizabeth.
A janela não se abriu e não vi movimento algum atrás dela. Ela pode estar dormindo. Vamos embora, falei, puxando a manga de sua blusa. Só depois de termos certeza de que ela nos viu. Se nos vir e mesmo assim não descer, então vai ter deixado seus sentimentos bem claros. Elizabeth se virou, chutando a terra diante da fileira mais próxima de flores. Inclinou-se para pegar uma pedra áspera e redonda, do tamanho de uma noz. Mirou a janela e atirou-a sem força. A pedra ricocheteou nas telhas do frontão e caiu de volta no solo, a poucos passos de onde estávamos. Ela a apanhou e tentou de novo, e de novo, e de novo. Sua pontaria não melhorava com a prática. Perdendo a paciência, peguei uma pedra e a atirei na janela. Ela atingiu o alvo e o atravessou, produzindo um som como o de uma bala estilhaçando o vidro, formando um círculo perfeito no centro da janela. Elizabeth tapou os ouvidos com as mãos, trincando os dentes e fechando os olhos. Ai, Vitória, disse ela com a voz aflita, foi muito forte, forte demais. Ela abriu os olhos e levantou o rosto para a janela. Segui seu olhar. Lá dentro, a mão magra e pálida de uma mulher se esticou, os dedos se fechando ao redor de um conjunto de cordões. Uma persiana desceu atrás do vidro quebrado. Ao meu lado, Elizabeth suspirou, com os olhos ainda fixos no local onde a mão havia aparecido. Vamos, falei, agarrando-a pelo cotovelo. Seus pés se moveram devagar, como se estivesse andando em areia, e eu a puxei com delicadeza até a estrada. Depois de ajudá-la a entrar no caminhão, voltei para fechar o portão de metal.